Agora sim, então, a todos muito boa tarde. Queria, antes de mais, apresentar-me, Filipe Neto Brandão, Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento Português. É com imenso gosto que aqui estou. Queria começar, obviamente, não podia deixar de o fazer, de expressar um agradecimento à organização do Fórum Jurídico de Lisboa, cuja 12ª edição atesta bem quer a sua pertinência, mérito e, sobretudo, reconhecimento. E permitam-me uma palavra muito especial e calorosa de agradecimento ao professor Dr. Vitalino Canas, Presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa, não apenas pela amizade, essa não se agradece, mas pela simpatia do contacto pessoal prévio ao convite que me foi dirigido. Hoje falarei brevíssimos momentos apenas, porque seria estultícia que o moderador ocupasse tempo, mas queria apenas referir que estamos num painel de governança orçamental e falar-se-á aqui, seguramente, antecipo eu, modelos de gestão, monitorização e aprimoramento das contas públicas, mas independentemente do sentido que quisermos dar à polissémica expressão governança orçamental, certo, isso é indiscutível, é que estaremos sempre a falar direta ou indiretamente de questões que têm a ver com como elemento agregador o fenómeno da atuação do Estado como agente económico. E, nesse sentido, será sempre de política que falamos. Devo dizer que em Portugal, muito por força da intervenção da Troika, portanto, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, em 2011, por força das consequências desta intervenção, todos os estudos de opinião revelam que a preocupação com a sustentabilidade das contas públicas, com o cumprimento das regras de estabilidade e crescimento, nomeadamente o déficit e a dívida, passaram a merecer uma particular, diria mesmo, inusitada atenção por parte dos nossos concidadãos. Estudos de opinião revelam que o povo português é provavelmente daquele que refere a preocupação com a saúde das contas públicas entre as preocupações que justificam as suas opções, nomeadamente eleitorais. Ou seja, a qualidade da despesa ou gasto público é hoje, como nunca foi no passado, escrutinada não apenas pelas instâncias formais de controle, mas também pelo conjunto dos cidadãos. É, pois, que seguramente, como de referi, não associa há alguns anos, eleitoralmente relevante, e permito-me esta nota enquanto deputado, que os agentes políticos transmitem aos concidadãos relativamente ao cumprimento dessa preocupação. Ora, para nos falarem sobre as diversas declinações de um tema como a governança orçamental, crescentemente relevante, numa área também ela crescentemente influenciada pelo fenómeno da globalização, eu tenho a honra de aqui estar moderando um painel com um conjunto de reconhecidos especialistas na matéria e permitam-me que vos vá sucessivamente apresentando. Antecipadamente, porque me foi referido, agradecendo que as intervenções possam conter, dentro de um espaço de 10 minutos, com uma tolerância democrática, mas que, de qualquer modo, sinaliza-me que há um cronómetro ao canto da sala que pode ajudar os intervenientes. E começava dando a palavra ao Dr. José Roberto Afonso, Vice-Presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa, que cumprimento e a quem de imediato concedo a palavra. Obrigado, boa tarde, deputado. Gostaria, em particular, de cumprimentar a professora Maria, a diretora Margarete, em nome delas, todos os demais colegas de mesa e aqui presentes. Gostaria de fazer só 4 colocações. Primeiro, aproveitando o gancho que a gente está falando aqui sobre integração, né, Brasil, Europa, em particular Portugal, que eu tenho trabalhado, né, numa associação aqui com o professor Vitalino Canas, queria destacar que, em particular, acho que essa matéria orçamentária poderia ser objeto de uma integração maior, não tanto na área de controle, mas especialmente na área de orçamento. Pessoalmente, acho que seria muito interessante os parlamentares brasileiros conhecerem o processo, a tramitação do processo orçamentário português, na qual, como eu moro aqui há 6 anos, tenho a oportunidade até como cidadão português também,
de acompanhar. O que menos se discute é números. O que se discute aqui no orçamento é o plano de governo ou um plano de país. Quer dizer, o que eu quero para o meu país no ano que vem. E as dotações, os orçamentos acabam indo por consequência. Eu diria que o processo português está assim, mais no campo macro, enquanto o brasileiro me parece excessivamente voltado para o campo micro, né? Hoje nós já estamos fazendo emendas no orçamento que já não é nem para o ensino superior, não é nem para uma universidade, é para um departamento de uma universidade. Quando acho que antes a gente precisava discutir qual é a nossa prioridade, quais são as linhas. E eu acho que e não se enganem de achar que o processo português seja irrelevante, porque se o orçamento não passar, cai o governo e às vezes a própria Assembleia, o próprio Parlamento pode ser dissolvido. Então, eu acho que ficava aqui uma sugestão, já tinha até comentado com o deputado, tem muita interação, mas acho que podia ter, particularmente em torno dessa questão orçamentária, era uma que o Brasil poderia aqui acompanhar, integrar com Portugal. Queria fazer colocação em 3 tempos, passado, presente e futuro. Passado, e me permitam falar sobre, aí agora especificamente sobre o Brasil. Passado, nós este ano comemoramos 60 anos da Lei Geral de Contas Públicas no Brasil. Os brasileiros conhecem pelo número, ninguém aqui vai ser 4.320. Ela foi aprovada 15 dias antes do golpe militar. Até hoje está em vigor, né? Já passou a Constituição de 88, já aprovamos uma lei de responsabilidade fiscal. Ninguém muda a lei, ninguém fala nem em mudar a Lei Geral de Contas Públicas. Foi uma lei inovadora, uma lei muito inteligente. Deputado, só para você ter uma ideia, em 1964, o Brasil adotou regime de competência nas despesas públicas. Muitos governos de economias avançadas só foram fazer isso este século, né? Então, nesse sentido, eu acho que até ela resiste pela inovação, mas é óbvio que 60 anos depois não tem cabimento a gente não ter uma revisão dessa lei que padroniza desde o processo orçamentário, o processo financeiro, o processo contábil e baliza o processo de controle de contas, seja interno, seja externo, que acho que muitos colegas aqui certamente vão poder falar melhor. Qual é a razão pela qual nem Congresso, nem governo, e eu vejo nem as entidades da sociedade civil se interessam por mudar essa lei? Eu confesso que eu não sei direito. Às vezes eu tenho a impressão que, assim, quando não tem regra, quem está no poder pode inventar regra. Mas só que, como o poder não é permanente, né, a gente está tendo muitos problemas institucionais. Aliás, várias das reclamações em toda a lei de responsabilidade fiscal que eu tive oportunidade de trabalhar, o que é gasto com pessoal, essas são questões que têm mais a ver com a Lei Geral das Contas Públicas e menos com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei de conduta. Presente, a gestão orçamentária no Brasil está sendo realizada via emendas constitucionais. Nenhum país do mundo publica tanta emenda constitucional sobre matéria fiscal e tributária, em particular, quanto o Brasil. Aliás, acho que já poucos países do mundo têm um título na Constituição só dedicado a esse assunto. Não bastasse ter o título, a gente emenda. Só para vocês terem uma ideia, a última emenda constitucional, né, que aprovou a reforma da tributação indireta no Brasil, acrescentou 50% a mais de palavras e vocábulos ao texto constitucional que tinha. Quer dizer, nós acabamos com 5 impostos, criamos 3 outros novos impostos, mas para criar 3 impostos no lugar de 5 ou 6, colocamos mais 50% no texto constitucional. Isso vale com várias outras matérias. Eu acho interessante, importante, o Congresso brasileiro tomando a iniciativa, né, aprovando emendas. É tão difícil aprovar emenda, aprova emenda. Muitas emendas não são regulamentadas e, em muitos casos, há contradição de textos, ou os textos não são muito claros. Sobra aqui para os nossos colegas, né, dos tribunais de conta, dos conselhos de conta, acabarem tendo que disciplinar, mas, acima de tudo, sobra para o Supremo Tribunal Federal decidir. Quem decide política fiscal no Brasil, em última instância, hoje, é o Supremo Tribunal Federal. E não é por opção dele, e sim
por opção, principalmente do parlamento e, eu diria, da sociedade, que coloca tudo eu vou resolver com emenda constitucional, e como tudo está na Constituição, todas as dúvidas vão serem dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, em particular, o Supremo não era essa para ser a função principal dele, né? É só ver os debates recentes. O Supremo, para os colegas aqui portugueses terem uma ideia, está tendo que decidir como que se recolhe contribuição, como alguns setores hoje da economia brasileira, alguns contribuintes, devem ou não recolher contribuição para a Previdência Social com imbróglio legislativo, jurídico, e que, na minha opinião, o pessoal passa, né, muito por esse processo ativo. É um paradoxo, né, porque eu falei aqui, tem uma lei geral de contas públicas que não foi regulamentada, mas, de outro lado, eu aprovo emenda, mais de 130 emendas, na média, 4 emendas por ano, só que cada emenda, muitas vezes, tem páginas e páginas e páginas. Qual o caminho? Aí eu queria aqui encerrar, falar sobre o futuro. Eu acho que no Brasil a gente está precisando consolidar a legislação, principalmente fiscal, né, e ter um código fiscal, semelhante ao Código Tributário. Aliás, nós temos um excelente Código Tributário, que é de 1965, e é um ano depois do Código Orçamentário, que me permita chamar assim, a 4.320, e não se muda também o Código Tributário. Se aprovam leis paralelas ao Código Tributário. Se tivesse tudo num só ato, no mínimo, você tinha que se preocupar com a redação, com a consistência, com a coerência. Então, nós estamos precisando, na minha opinião, pessoal, transmutar o que hoje está no texto constitucional para uma lei complementar. O Brasil, acho que são poucos países que têm essa figura, né? Acho que a gente copiou da Itália, se não me engano. A lei complementar é uma lei que exige um quórum especial. Acho que aqui em Portugal não tem. Ela é uma quase constituição, e ela se aplica à União, Estados e municípios. Então, ela tem... não é uma lei ordinária, não pode ser objeto de medida provisória. Eu acho que a gente podia transpor tudo isso para uma só lei complementar, não juntaria o tributário com o resto, mas a gente tem um código tributário e tem um código fiscal. E isso abriria espaço, é onde eu quero também acabar, junto com a mudança da legislação, a gente fazer uma transformação digital do setor público brasileiro. É radical isso. A diretora Margarete já sabe muito bem disso, está fazendo isso com as microempresas, né, no Brasil, né, no caso do SEBRAE, e os governos, cada um faz uma coisa. Não, a gente precisa todo mundo andar na mesma direção e andar muito rápido. Acima de tudo, a gente precisa colocar nisso aqui, né, o telemóvel, todo o processo orçamentário e o processo de controle público. Eu estou aqui nesse prédio, que, aliás, é uma instituição pública, eu pudesse ver, o GPS me localiza onde estou e dissesse assim, não, quanto custa para o Estado este prédio? Quem é o responsável, caso eu queira apresentar alguma denúncia e alguma sugestão? Isso não é sonho, aliás, o Exército Brasileiro faz isso com as obras públicas brasileiras, já está pronto o programa, e, claro, facilmente você poderia transpor, né, lógico, gradualmente, né, ainda mais com o tamanho do Brasil, para o resto do governo brasileiro. Eu, pessoalmente, acho que, inclusive, fala-se muito agora, recente, reforma administrativa. Reforma administrativa, ao meu ver, faz menos com Constituição e leis e faz mais com prática, com o dia a dia, com gestão. E acho que eram essas aqui minhas posições. Eu queria pedir 1000 desculpas, né, aos colegas aqui de mesa, já tinham conversado com alguns, que a gente tem um outro evento da FIB, professor... eu vou representar o professor Vitalino na abertura desse debate, que é Democracia em Movimento, e agora às 19 horas, tem que sair correndo, é do outro lado lá da cidade, mas confio que eu possa chegar, e depois eu recupero pelo YouTube as intervenções, e peço 1000 desculpas aqui por ter que me retirar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Roberto Afonso, pela sua intervenção. Prosseguimos dando a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas da República Portuguesa, o Dr. José Tavares, que eu tenho
em termos funcionais, o grato prazer de interagir. Presumo que o Sr. Juiz Conselheiro falará também sobre isso. É, de facto, o interlocutor da entidade formal de controle das contas públicas na Assembleia da República, é a Comissão de Orçamento e Finanças, mas, uma vez mais, tenho a grata satisfação de dar a palavra ao Sr. Dr. José Tavares. Faça favor. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. O Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, digamos, é um interlocutor privilegiado do Tribunal de Contas de Portugal, tal como acontece no Brasil, não é? Como nós sabemos, os parlamentos são como representantes dos cidadãos, são os destinatários principais da nossa atividade. De modo que eu gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente, na pessoa do Sr. Professor Vitalino Candas, também agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar o Ministro Haroldo Cedrais, do Tribunal de Contas da União do Brasil, também o Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, e a Professora Maria de Oliveira Martins, a Professora Margarete Coelho, e todos os participantes. Vejo aqui alguns colegas dos Tribunais de Contas do Brasil. O Tribunal de Contas de Portugal tem uma relação estreitíssima com os Tribunais de Contas do Brasil. Ainda na semana passada estive em Belém do Pará, onde realmente tive também a oportunidade de contactar. Ora, muito bem, o nosso tempo não é muito longo, mas de qualquer modo, o que é que eu gostaria de dizer na qualidade de Presidente do Tribunal de Contas? Primeiro, que nós vivemos realmente num mundo turbulento, de alto risco, com crises financeiras e outras, guerras, alterações climáticas, incluindo a energia, e também muitos desafios como a transição digital e a digitalização com todos os impactos que isso tem. E, portanto, torna-se necessário construirmos em conjunto, e também no domínio dos Tribunais de Contas, soluções que vão ao encontro destes assuntos emergentes. E num mundo globalizado como aquele em que vivemos, problemas globais, como aqueles que eu acabei de indicar, exigem e requerem também soluções globais. Daí a importância de instituições fortes, como é o caso da necessidade de tribunais de contas fortes. O ODS 16, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, justamente vai a este encontro que é necessário haver nas sociedades instituições fortes. Sem instituições fortes é mais difícil enfrentar os problemas do dia-a-dia. E por isso também a importância da cooperação entre as várias instituições. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Tribunal de Contas de Portugal, por exemplo, não seria o mesmo se não tivesse as relações de cooperação que tem tido ao longo dos anos. Ora bem, portanto, é necessário criar também finanças públicas sólidas e resilientes para, justamente, não só enfrentar as crises, mas também continuar a prestar os serviços públicos. Esse é que é o ponto, digamos assim. E por isso, o título do nosso painel é Governança Orçamental. Nós precisamos de boa governança, boa gestão, com um sistema apropriado de contabilidade que promova a accountability também, não é? E que haja um Tribunal de Contas ou Tribunais de Contas verdadeiramente independentes. Eu gosto sempre de dizer, se um Tribunal de Contas não for independente, pode extinguir-se, não serve para nada. E um sistema de responsabilidade, não é? Que assegure também esta questão. E eu, a propósito disto, gostaria de evocar aqui três pensadores. Um deles é um filósofo português, Fernando Belo, que diz assim: as crises são as sociedades a tornarem-se laboratórios e a requerer à ciência o que lhes falta para as reformular. Assim como também Carlos Schmitt referia o seguinte, que quando nós discutimos muito um conceito como resiliência, governação, de boa gestão, então, se nós discutimos muito essa, é porque há um problema para nós resolvermos e clarificarmos. Ou então também o Condorcet, e aí nós não podemos dizer, e cada vez sentimos mais isso nos tribunais de contas, nós, na gestão pública, na governança pública, na governação pública, temos de recorrer o mais possível à ciência.
porque uma sociedade que não é esclarecida pela ciência é enganada por charlatães, como referia no século XVIII Condorcet. Ora bem, neste domínio também eu gostaria de, e aproveito, faço aqui também uma homenagem à professora Maria de Oliveira Martins, que o conceito de finanças públicas hoje não é igual há 100 anos atrás, não é? Há 100 anos atrás, por exemplo, Gaston Geze, no século XIX, no final do século XIX, dizia: as finanças públicas reduzem-se a despesas públicas, portanto, encontrem forma de as cobrir. Isto era a visão das finanças públicas, não é? Nós tivemos também um professor de finanças públicas no início do século XX que dizia: as finanças públicas, no fundo, traduzem-se no déficit orçamental e na dívida pública. Tudo mais é desinteressante, não é? Mas, por exemplo, há 30 anos, por exemplo, houve aqui uma dissertação de mestrado nesta universidade que tinha como título Bem-estar Social e Decisão Financeira. Vejam a maneira diferente de ver as coisas, o bem-estar social e decisão financeira. E mais recentemente, na dissertação de doutoramento da professora Maria de Oliveira Martins, teve como título A Despesa Pública Justa. Portanto, vejam a evolução das finanças públicas sob um ponto de vista qualitativo. E eu gostaria de chamar a atenção para este ponto, porque depois também se traduz naquilo que o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças já referiu, que é na qualidade. Hoje, esta questão é qualitativa, na qualidade. Ora, muito bem. E nesse sentido, eu gostaria também de chamar a atenção para o facto de haver hoje um instrumento de gestão que me parece fundamental e que o Tribunal de Contas tem lutado para que ele seja uma realidade, que é a existência de planos de gestão e de prevenção de riscos. Isso eu não consigo até compreender qualquer gestor público que não tenha à sua disposição um plano com identificação dos riscos em todos os domínios da gestão pública e com a previsão de medidas que os eliminem ou reduzam. Para mim, eu acho o melhor instrumento de gestão, além dos instrumentos clássicos de gestão, como naturalmente o orçamento, os planos de ação, os planos de atividades, as contas, evidentemente, mas são planos, digamos assim, básicos, diríamos assim. Bom, depois gostaria aqui de chamar a atenção para mais 2 ou 3 pontos que me parecem importantes. Hoje, também na gestão orçamental e na gestão pública, que é uma gestão que deve centrar-se na qualidade da despesa pública, mas também não esqueçamos o seguinte, as sociedades, à medida que se vão desenvolvendo, os cidadãos, há maior número de cidadãos a pagar impostos e, portanto, a fraude e a evasão fiscais vão diminuindo à medida que o desenvolvimento prossegue, não é? E à medida que se todos os cidadãos pagassem impostos, o que é que aconteceria? Todos teriam interesse em saber como é que eles são aplicados, não é? Evidentemente que em sociedades onde os cidadãos, a maior parte dos cidadãos não pagam impostos, claro que não têm interesse em saber se são bem aplicados os fundos públicos ou não. Eu aqui em Portugal noto uma evolução positiva enorme nos últimos 30 anos, não é? Que os cidadãos cada vez mais querem saber como são aplicados os dinheiros dos seus impostos. E, portanto, nós podemos medir até o esforço fiscal, digamos assim, e compará-lo com a qualidade dos serviços públicos. E essa é uma questão que nós sentimos muito no Tribunal de Contas e na sociedade portuguesa atual. Portanto, gostaria de chamar a atenção para este ponto. Depois, também, há um aspecto positivo que eu gostaria de salientar aqui em Portugal, que é a existência de um sistema contabilístico aplicável às administrações públicas, que é um sistema contabilístico inspirado nas International Public Sector Standards, não é? Accounting Standards, que é do mais avançado que existe, não é? E, portanto, este sistema de contabilidade é também muito importante, sendo que há um ponto cada vez também mais importante, que é o da consolidação de contas dos grupos públicos, em que há mais do que uma entidade,
ligadas umas às outras, não é? E, portanto, tem de haver depois uma conta consolidada para conhecermos a situação da família. Bom, e termino um pouco homenageando a nossa Assembleia da República, o nosso Parlamento, dizendo o seguinte, que, e parece-me isto muito importante, até há 20 anos atrás, as relações do Tribunal de Contas com a Assembleia da República eram muito formais. Limitavam-se praticamente a nós enviarmos o nosso relatório anual sobre as contas do Estado e pouco mais. Bom, nestes 20 anos, as relações do Tribunal de Contas com o Parlamento cresceram de uma forma que eu acho exemplar. Em que aspecto? Bom, em primeiro lugar, vamos apresentar na Comissão de Orçamento e Finanças o nosso relatório e parecer sobre as contas do Estado. Perante os deputados que fazem perguntas, nós esclarecemos, etc. Depois, grande parte dos nossos relatórios de auditoria, não é? A maior parte são enviados também ao Parlamento e muitas vezes o Parlamento solicita-nos que nós os apresentemos também nas comissões respectivas, não é? Depois, há um outro aspecto muito importante que é este. Agora, o nosso relatório sobre as contas do Estado deve ser apresentado ao Parlamento até 30 de setembro. Ou seja, 10 dias antes de o Governo apresentar no Parlamento a proposta do orçamento para o ano seguinte. Ou seja, a Assembleia da República, quando discute o orçamento para o ano seguinte, já tem em sua mão o nosso relatório com as contas do ano anterior. E isto parece-me uma evolução extremamente positiva. Sendo que também, agora desde há 2 anos para cá, o Tribunal de Contas é chamado, é a primeira instituição a ser chamada pelo Parlamento a pronunciar sobre se a proposta de orçamento do Estado para o ano seguinte acolheu as recomendações do Tribunal. E isto parece-me uma evolução extremamente positiva. E, portanto, era isto que eu gostaria de deixar aqui como alguns sinais de evolução positiva das relações no domínio da gestão financeira e da governança orçamental. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado eu, Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, pelo testemunho que eu posso corroborar no sentido do contributo inestimável do Tribunal de Contas na apreciação qualitativa da despesa pública. Vamos prosseguir dando a palavra, e tenho o gosto de o fazer, ao Dr. Haroldo Cedrás, Ministro do Tribunal de Contas da União do Brasil, e que, cumprimentando, cedo de imediato a palavra, faço favor, se o doutor tenha o microfone. A todos, eu queria não deixar de ter um pouco de paciência para cumprimentar os meus colegas de mesa, porque são todas autoridades respeitadas e conhecidas neste tema tão árido, tão difícil e que já pelo adiantado da hora eu deveria inclusive abrir mão da minha manifestação pelo que eu sei que já ouvi e que vou ouvir ainda na tarde de hoje, até porque quando estou em Portugal tenho certeza que estou tendo sempre uma nova oportunidade em ampliar o meu aprendizado como pessoa e na função que exerço hoje, na função que exerci no passado. Então, eu acho que aqui realmente é uma fonte imperdível para nós brasileiros. Então, acho que esse fórum é de extrema felicidade. Então, Dr. Felipe Neto Brandão, deputado da Assembleia da República Portuguesa e presidente já há bastante tempo da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, em nome dele, cumprimento aos meus ex-colegas parlamentares todos, e a sua responsabilidade é gigantesca. Professor José Fernandes Farinha Tavares, com quem ao longo desses 17 anos tenho aprendido muitíssimo, convivido aqui no Brasil, ele que tantas contribuições tem dado ao crescimento e às transformações do controle externo no Brasil e no mundo, quero dizer a ele da minha admiração, que ele sabe. Doutora Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, não podemos pensar em nenhum avanço na administração pública sem esse apoio indispensável da iniciativa privada, que ela representa muito bem nesta mesa. Doutora Maria de Oliveira Martins, que tive a sorte e a honra de conhecê-la agora pessoalmente na entrada deste auditório, traz uma genética
aqui de Portugal, que eu respeito enormemente, que seu pai foi ex-presidente do tribunal, ministro da Fazenda, ministro da Educação aqui neste país, e quero dizer a ela da minha admiração eterna por ela, pelo pai e pela família. Quero também falar aqui do doutor José Roberto Afonso, que já saiu, que nós conhecemos como um brasileiro competente nessa área importantíssima, e o doutor Luiz Antônio Guaraná, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil. Quero cumprimentá-lo também de uma forma muito afetuosa, porque ele sucedeu ao doutor, um presidente do tribunal que nos toca a todos os membros dos Tribunais de Contas no Brasil, e em nome dele quero cumprimentar aqui a todos os meus colegas conselheiros de vários Tribunais de Contas dos Estados, conselheiros aqui de Portugal, e não deixar também de cumprimentar o doutor Júlio Marcelo, que é procurador do nosso Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União no Brasil, e que muitas contribuições tem trazido ao desenvolvimento do controle externo entre nós. Quero não deixar de dizer que conosco estão aqui também os ministros Benjamin Zimmermann, Antônio Anastasia, Jonathan de Jesus, que com certeza aqui teriam talvez mais propriedade em falar de um tema tão especial, tão difícil, eu diria difícil, profundo, que é exatamente essa questão do controle orçamentário em qualquer país, em qualquer município ou em qualquer estado brasileiro. E agradeço essa organização do 12º Fórum Jurídico de Lisboa, porque eu estou participando talvez já pela 10ª vez, não sei quantas vezes, e por esse honroso convite para participar deste painel que me toca muito profundamente em vários aspectos. Em especial, quero agradecer ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o professor do IDP, eminente ministro Gilmar Mendes, ao professor catedrático da Faculdade de Direito, que também conheci aqui já há bastante tempo atrás, doutor Carlos Blanco de Moraes, e ao ministro do Superior Tribunal de Justiça e professor da Fundação Getúlio Vargas, meu grande amigo Luiz Felipe Salomão. Meus amigos, tenho pouco tempo e tinha pensado em trazer para o debate um foco dentro desse horizonte extraordinário que é essa questão orçamentária, e lembro que pela Constituição brasileira, aqui já citada por doutor Afonso, nós sabemos que orçamento é uma iniciativa do Executivo e uma competência do Poder Legislativo, como não poderia deixar de ser. E, num período em que andei estudando um pouco mais esse tempo, já há muitos anos atrás, logo no início da minha vida parlamentar, e me deslocando para alguns países, buscando aprender mais sobre esse tema tão difícil para mim, particularmente, e sei que esta é a maior razão de ser de qualquer parlamento. Se hoje estamos vivendo problemas preocupantes em relação à democracia no mundo, eu acho que nós do controle externo temos uma responsabilidade e uma preocupação maior, que eu acho que cada movimento técnico da nossa casa corresponde, de alguma forma, ao fortalecimento da nossa jovem democracia. Então, eu acho que o controle externo tem um papel, pergunto a vocês, o que seria, né, hoje, de uma democracia jovem como a do Brasil, se não tivéssemos um controle externo razoavelmente competente, porque eu não quero passar disso, porque sei que estamos ainda na fase de aprendizado com a Casa dos Contos, do doutor José Tavares, que é uma coisa que já vem de longas datas, e sei o quanto tenho buscado aqui esse conhecimento. Até mesmo porque, ao entrar nesse auditório, conversando ali informalmente, eu fiquei muito mais ainda tocado com as coincidências da vida em relação a esse conhecimento que buscamos aqui no momento de grande desenvolvimento da tecnologia da informação, da análise de dados, do que nós precisamos aprender sobre ciências novas que estão chegando, como a inteligência artificial, que começou há bem pouco tempo atrás na cidade de Hanoi, nos Estados Unidos. Então, coisas que estão chegando agora para o nosso domínio, que até 5 anos atrás nós não tínhamos essa perspectiva. Como fazer um controle eficiente de um orçamento de um país diverso, grande como o Brasil, com todas as dificuldades de logística, de infraestrutura, de escolas, de educação, de tudo que temos, sem um controle externo eficiente. Porque o controle externo realmente tem essa função extraordinária de poder, dentro das suas atribuições constitucionais, não é ser assessor do Poder Legislativo, mas assessorar competentemente o Poder Legislativo.
Então, daí temos que nos preparar para isso. E tivemos já, recentemente, grandes desafios no Brasil, quando o controle externo no Brasil se viu, então, motivado a começar a entender melhor esse mundo novo do conhecimento que está chegando, que começou mais ou menos em 2013, depois do Big Data. E eu pergunto a vocês que estão aqui, com a experiência que têm, cada qual em seu campo de trabalho, como seria possível a gente controlar de fato um orçamento de uma comunidade, de uma municipalidade, ou mesmo de um estado, ou de um país como o Brasil, sem as ferramentas que passamos a dispor, mais ou menos depois de 2011, 2012, com a chegada do Big Data. Absolutamente impossível, humanamente impossível. Não acredito em ninguém que pudesse estar falando com propriedade sobre esse tema em qualquer lugar. Mas hoje, o mundo avançou, como disse o professor José Tavares, sempre aprendendo aqui. E aqui em Portugal, quando estava prestes a assumir a presidência do Tribunal de Contas do Brasil, eu que andei por aí pesquisando, buscando algo que pudesse montar um plano de trabalho coerente com as nossas responsabilidades constitucionais, eu vim aqui bater a porta deles para perguntar o que é que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, tentar, em poucas palavras, apresentar, como fiz a ele, ainda presidente Guilherme Martins, em seu gabinete, de forma lhana e educada, como sempre me recebeu com eles, para que pudéssemos trocar ideias sobre isso. E eu quero dizer aos senhores que foi um momento decisivo na minha vida como homem do controle externo no Brasil. Porque não fosse aquele dia, aquele momento, da forma como fui recebido e como pude expor as minhas ideias, numa perspectiva até mesmo de que essas iniciativas, talvez protagonizadas naquele momento pelo Brasil, claro, com esse conhecimento de lastro extraordinário que temos aqui nos países europeus, pudesse até pensar em ser o que somos hoje, o país que preside a nossa instituição maior de controle, que é a Intosai. E foi exatamente através desse sim, pode caminhar, que recebemos aqui, dele e do Guilherme e dos outros companheiros naquele dia, que nós começamos a ousar em utilizar o conhecimento que estávamos começando a desenvolver no Brasil por conta da responsabilidade de ser o país das Olimpíadas, que nós começamos a incorporar ao nosso trabalho as primeiras ferramentas de Big Data. Então, eu acho que vem daí essa perspectiva de um controle orçamentário efetivo. Não fosse essa iniciativa, talvez a gente não estivesse aqui falando dessa forma, porque eu sei que é extremamente difícil essa mudança de hábitos, de costumes, principalmente numa área tão bem enraizada, que é exatamente uma casa que vem da Casa dos Contos, o Brasil que aprendeu com a Casa dos Contos. Então, nós estamos avançando no Brasil, como eu sei que aqui temos os melhores exemplos, mas nós sabemos que hoje o mundo precisava conhecer o que eu aprendi naquele dia aqui. Aprendi uma coisa que, não sei se vocês vão concordar comigo, que a humanidade passou a ser diferente depois que a humanidade entendeu que a aritmética veio antes da geometria, que o número era o mais importante. Então, esse foi o exemplo que levei daqui naquele momento e que guardo comigo com muito carinho, e que lá no Brasil nós estamos desenvolvendo novas ferramentas na era, agora, não mais do Big Data, mas na era da inteligência artificial, já em processos avançados, com o GPT-3, com o GPT-4, com tudo que está chegando a cada dia, a cada noite, é que nós queremos mostrar ao Brasil que queremos que a nossa administração pública passe a contar com um orçamento não apenas efetivo, mas um orçamento de verdade. Eu falo porque tive a honra de conviver com Franco Montoro, com o senador João Campos, parlamentares brasileiros que tinham isso na alma, essa preocupação. E convivi com eles com muita sorte, para poder estabelecer e dar continuidade a essa caminhada que vem lá dos meus primeiros dias do Parlamento no Brasil. Então, aqui no Tribunal de Contas da União, não vou me alongar sobre a história, porque ela ainda é secreta, de certo modo. Ela vai encontrar um momento em que a gente possa trazer o que nós estamos produzindo para valorizar isso que o mundo precisa saber. O mundo da inteligência artificial, da tecnologia da informação, precisa saber que aqui teve um português que era um gênio de verdade, que contribuiu com o desenvolvimento do sistema de contas através de um trabalho artístico, de uma tapeçaria. Então, não vou me alongar, vou deixar essa história para contar quando ele me permitir, em outra oportunidade, porque ele foi, sem dúvida, o homem que publicou o trabalho que valorizou essa fase do conhecimento português. Então, eu não quero aqui me alongar,
mas peço desculpas, mas eu sei que estou aqui hoje para trazer um recado específico sobre a questão orçamentária, e vou dizer a vocês o seguinte: eu gostaria de dizer que sou testemunha, então, das enormes dificuldades e percalços que o Brasil enfrentou para direcionar os recursos orçamentários de forma racional, não ainda inteligente. Por quê? Porque ainda temos as enormes desigualdades regionais. Vivi na Alemanha num período em que o parlamento decidiu eliminar, depois da reunificação, as desigualdades regionais, principalmente na área de infraestrutura, de educação, de saúde. Nós não fizemos esse dever de casa ainda. Estamos devendo isso à sociedade brasileira, que nos paga. Então, eu acho que precisamos resolver essas questões internas lá com o nosso parlamento, que tem uma extraordinária competência e que tem também criatividade. Nós estamos avançando no parlamento brasileiro com modificações, vamos dizer assim, no processo orçamentário, que de alguma forma ainda me surpreende. Eu sou também um aluno do parlamento brasileiro. Então, a seção 2 do capítulo 2º do título 6º da nossa Constituição brasileira, denominada, como aqui foi dito pelo professor Afonso com muita competência, a área dos orçamentos, eu diria que ela é alvo de intensos debates, né? E foi objeto de um generoso número, como ele aqui bem sinalizou, bem pontuou, com competência, a lhe alterar, então, o texto originário. Então, para onde estamos indo na questão orçamentária? Essa é a pergunta. No entanto, eu diria que é penoso observar que as iniciativas se concentram, e aí a minha questão latino-americana, muito mais do conteúdo, como ele disse aqui, das minúcias, ou seja, da qualidade do orçamento. Nós precisamos avançar para um orçamento de qualidade, que atenda às demandas da sociedade. É isso que precisamos, da sua eficiência, da sua disponibilidade ainda muito mais assertiva e necessária para o interesse e desenvolvimento da nação. Nós, do controle externo, estamos pagando o preço de erros do passado. Por quê? Porque nós somos o país com o maior número de transferências voluntárias do mundo. Isso sobrecarrega enormemente o trabalho do controle externo. Isso nos faz até aqui, ou nos fez até aqui, fazer o pior dos mundos no dia de hoje, que são as atividades que os técnicos que estão aqui me conhecem bem, das nossas atividades repetitivas. No mundo inteligente não tem mais atividade repetitiva. Nós estamos criando novas formas de trabalho. Nós estamos criando um novo mundo do emprego. Nós estamos criando uma nova sociedade que tem que vir através de onde? Do orçamento público. É o que eu estou querendo dizer. Então, professor José Tavares, sei que aqui em Portugal nós temos o nosso aprendizado contínuo, permanente, e sei também que o povo brasileiro é um povo criativo, diligente, e tem debatido essa forma de controle e até mesmo a questão da impositividade orçamentária. Eu não vou citar exemplos que aprendi no passado com a Alemanha, com o Canadá sobre isso, ou com os Estados Unidos, ou com Portugal, mas há que se dispensar, então, que essa mesma inteligência, ela agora, na América Latina, no Brasil, venha para o que eu chamo de desenvolvimento de conteúdo. O Brasil está atrasado, e então, nessa área da transformação digital. Nós temos lutado, o Tribunal de Contas do Brasil, quero dizer aos senhores que foi o órgão que começou esse caminho no Brasil, claro, com o apoio do governo da época, que esteve hoje conosco o ministro Aloysio Mercadante, que, como chefe da Casa Civil da República Brasileira, entendeu a proposta do TCU de buscar levar ao Brasil a condição de país 100% digital. Então, esse é um trabalho continuado, não parou, não vai parar. E fatos novos, vou citar em seguida, têm acontecido nessa direção. Então, essa temática transversal, que contou, então, e que com a nossa devida atenção, eu diria que ela perpassa, a rigor, o cotidiano de toda a sociedade, e certamente cria também abismos que nos separam, então, dessa coisa que está aqui na Europa, nos Estados Unidos, principalmente na Ásia, das grandes transformações. Há 2 semanas, e aqui quero focar a minha conversa, já estou quase encerrando, eu tive a oportunidade, vocês podem ver nesses slides que estão sendo projetados, essa preocupação em um voto que proferi na apreciação das contas do presidente da República. Então, penso ser relevante explorar também nessa mesa, com todo respeito à experiência, ao extraordinário saber de cada um sobre esse tema da transformação digital. Então, eu acho que é um compromisso que abracei para o resto da minha vida. Então, por sua centralidade em qualquer debate que envolva, então, esse processo orçamentário, respeitadas, claro, as características, como aqui em Portugal, no Brasil e em outros países, a evolução de cada país. Naquele voto,
lembro que enfatizei como o cenário atual de revolução, e aqui foi citada também, digital acelerada, eu não posso dormir sem exatamente ver o que está acontecendo, porque senão ao chegar no TCU pela manhã, os meus colegas de gabinete, como o Marcelo e outros, vão sempre me questionar se eu vi isso ou aquilo que ocorreu na noite anterior. Então, eu acho que, para que os nossos jovens e adultos possam, então, estar preparados para esses desafios e oportunidades nessa transformação, quando já agora sabemos que 49 profissões poderão desaparecer, eu acho que estamos diante de uma nova era. Então, defendi naquele voto que as escolas e as universidades precisam, então, incorporar tecnologias digitais em seus currículos de forma mais robusta e integrada, e ouvi aqui do eminente conselheiro do Ceará, doutor Saboia, que realmente não temos outro caminho que não seja a educação, como elementos centrais desse processo de ensino-aprendizagem, que hoje as máquinas estão aprendendo mais rapidamente do que nós. O aprendizado de máquina nos leva a ter que sair ontem da situação de comodismo que tínhamos em relação a isso. Então, não dá mais, porque a velocidade é extraordinária, é uma coisa inacreditável. Então, defendi que as escolas e universidades precisavam, então, incorporar tecnologias digitais em seus currículos de forma muito mais robusta e integrada, como elementos centrais do processo de ensino-aprendizagem, como defendi no meu voto no Tribunal de Contas da União sobre as telecomunicações. Sem conexão, tudo isso que eu estou falando passa a ser simplesmente um sonho. Então, eu acho que deve ser eleita como prioridade a alfabetização digital, capacitando nossos estudantes para que possam utilizar, criar e inovar com tecnologia. Nós temos que passar a entender que, de fato, não dá para achar que quem tem um computador sobre a mesa está no mundo digital. Nós temos que separar os caminhos que ligam a sociedade, os orçamentos, com a população. No mundo analógico, nós não tínhamos sequer uma estrada entre governo e sociedade. No mundo eletrônico, vocês lembram muito bem que criamos uma estrada simples, de mão única, que só tinha um caminho: governo, sociedade, governo, jamais. A chance é essa, com essa vida nova digital, com a estrada de mão dupla, sociedade, governo, governo, sociedade. Eu quero dizer que afirmei naquele julgamento, e aqui faço mais uma vez, que a formação continuada de professores deve ser fortalecida, educadores preparados são fundamentais, as conexões são indispensáveis, e não apenas as conexões que ampliam o que nós sabemos, os contatos de conversas entre amigos, como eu digo, ou entre pessoas de uma mesma sociedade, de um mesmo propósito familiar ou profissional. Devemos promover, na verdade, no Brasil, programas de capacitação que não apenas familiarizem os professores com as novas tecnologias, mas que também os habilitem a entregar essas ferramentas de maneira crítica e reflexiva, com práticas pedagógicas que possam promover o que mais nós queremos nas escolas, a disrupção nas escolas. E a disrupção nas escolas não virá em países como o Brasil, com as conexões da forma como dispomos hoje. Eu vou aqui encerrar a minha fala em respeito, eu diria, à sapiência que está em torno de mim nessa mesa, nesse auditório, e naturalmente me preservar para que a gente possa, quem sabe, discutir um pouco mais sobre essas questões orçamentárias que, de fato, me preocupam, numa perspectiva de que essas transformações sejam pedagógicas e que cheguemos ao ponto da irreversibilidade nesse respeito que os parlamentos e que os governos têm que ter para com as suas respectivas sociedades. Não dá para fazer um orçamento hoje sem ouvir a sociedade. Então, é esse caminho de mão dupla que só chegou e só vai chegar na vida digital. Aqui eu tenho o doutor Vinícius, que é um brasileiro de muitos valores pessoais e que hoje preside a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, iniciativa dele, e eu sei que nesse mundo dessa interação, iniciativa pública e privada, as agências são ferramentas que também vieram para transformar essa realidade. Então, e ele sabe desse compromisso de que as agências podem naturalmente liderar num país como o nosso essa perspectiva de que possamos, através do orçamento público, oferecer serviços aos cidadãos que, tenho certeza, possam aumentar a dignidade da cidadania brasileira. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Haroldo Cedrás. Darei agora a palavra ao Dr. Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a quem tenho o gosto de passar de imediato a palavra.
Obrigada. Muito boa tarde a todos, a todas. Saúdo a mesa, saúdo o deputado Felipe, nosso mediador, saúdo os demais componentes, doutor Luiz Antônio Guaraná, um prazer encontrá-lo, professora Maria de Oliveira, prezadíssimo ministro Haroldo, também o ministro José Farinha, que há pouco estava aqui conosco. Me permitam saudar a plateia em nome de um grande advogado brasileiro, está aqui conosco, José Geraldo Alckmin, foi talvez um dos maiores ídolos na minha carreira da advocacia. Obrigada, muito honrada com sua presença. Bom, eu, antes de adentrar o tema, e, claro, falar do desafio que é tratar desse tema, eu acho que vai ser peculiar em todos dessa mesa, ninguém considera, deputado, esse tema fácil, é um tema realmente muito árduo. E, para mim, que sou professora de Direito Constitucional, então, imaginem o desafio que é. Mas eu hoje sou diretora nacional de Administração e Finanças do SEBRAE. Aqui vários brasileiros, mas os brasileiros também conhecem pouco da intimidade do SEBRAE, a despeito do SEBRAE ser a 6ª marca mais valiosa do Brasil, com um desafio enorme. O desafio do SEBRAE é de acompanhar, apoiar as pequenas e microempresas. Só para dizer de que universo nós estamos falando, eu preciso esclarecer que, no Brasil, os pequenos negócios representam mais de 95% de toda a nossa economia. Então, é um universo vastíssimo do qual nós estamos falando. E como o SEBRAE desempenha esse papel tão desafiador? O SEBRAE recolhe de grandes empresas, a partir daquilo que está nas suas folhas de pagamento, 0,3%. Então, são as empresas privadas que pagam este apoio que o SEBRAE empresta às pequenas empresas. Nós falamos de um universo de 1,6 bilhões de dólares americanos. O SEBRAE está hoje nos 27 estados brasileiros, em mais de 3 mil municípios, tem cerca de 15 mil colaboradores, sendo que 7 mil deles são diretos, empregados diretos, colaboradores diretos do SEBRAE. Os outros 8 mil são consultores que o SEBRAE contrata e presta serviço basicamente gratuito a essas empresas, aos pequenos negócios brasileiros. O SEBRAE, quando não arca totalmente com os recursos destinados a este apoio, a consultoria, treinamento, qualificação, acompanhamento desde o início, ele banca 70% desses valores. Portanto, o SEBRAE tem um grande desafio. E outro desafio também enorme para quem cuida do orçamento do SEBRAE é que o SEBRAE, embora se apresente como uma instituição privada, ele gere recursos públicos, que são recursos oriundos de subvenção. E nós temos que prestar contas a diversos órgãos e à sociedade, claro. Nós prestávamos conta, até recentemente, ao Ministério da Economia, mas, a partir de 2024, o Ministério da Economia se desmembrou, foi criada uma Secretaria da Pequena e Microempresa, que hoje aprova o orçamento do SEBRAE. E, claro, que o orçamento do SEBRAE se prende a todos aqueles princípios da boa gestão. Rapidamente, para falar da sustentabilidade fiscal e financeira, da importância de uma governança orçamental robusta, essencial para manter a saúde financeira, envolvendo a gestão eficiente dos recursos, o controle de custos. A qualidade das despesas do SEBRAE é hoje uma das nossas maiores preocupações, gastar bem, afinal de contas, são recursos públicos que nós gerenciamos. Então, como eu dizia, uma instituição sui generis, é privada, mas gere recursos públicos. Questão da transparência na prestação de contas, porque, assim como no setor público, o setor privado também tem essa obrigação. E aqui está o maior desafio do SEBRAE. E ouvindo o nosso querido ministro Haroldo Cedrais, e ele falando de tudo que a tecnologia e a inovação têm emprestado para a governança orçamental. O nosso desafio, senhor ministro, é que nós estamos com pequenos negócios. E mais, grande parte dos pequenos investidores brasileiros, eles são investidores por necessidade. Ou seja, não são
negócios por oportunidade, planejados, organizados. São mulheres, homens, notadamente de periferia, que, por necessidade, ou por escassez de mercado de trabalho, ou por inadequação dos horários de trabalho, principalmente com mulheres, que têm a questão da economia do cuidado, né, incidindo sobre as atividades delas, muitas vezes começam os negócios sem qualquer planejamento. Então, como você diz para uma dona de casa, por exemplo, cujo negócio é vender, e o mercado de alimentos é muito forte nesse setor, como que ela vende bolos, biscoitos, e ela divide o orçamento doméstico do orçamento da empresa. Ela usa a geladeira dela, o freezer, ela usa o fogão, o gás da casa dela. Como ajudar essa mulher a ter uma transparência orçamental, ter uma governança orçamental com esta confusão tão íntima entre a sua economia doméstica e a economia do seu negócio. Esse é um grande desafio. E como, então, fazer chegar aos pequenos e microempresários brasileiros, aos empreendedores individuais, os microempreendedores individuais, toda essa tecnologia? Tecnologia custa caro, inovação custa caro, letramento custa caro. O Sebrae tem contribuído com o letramento, oferecendo treinamento, oferecendo qualificação para eles, disponibilizando certos recursos, certos instrumentos que eles podem utilizar, mas ainda é um grande desafio a questão da transparência e da governança orçamental para os pequenos negócios brasileiros. E não é só no setor privado, ministro, que nós vamos ver essa dificuldade. Eu sei da experiência do senhor, conheço sua atuação responsável como ministro do Tribunal de Contas, nosso órgão principal de controle de contas, mas os pequenos municípios, aqueles municípios que têm 10, 12 mil habitantes, que é a grande maioria dos municípios brasileiros. Como dar acesso à tecnologia, a todos esses meios e a todos esses instrumentos de controle para que eles possam, né, fazer jus a essa governança orçamental. Então, são grandes desafios que nós passamos e que nós temos certeza que nós precisamos, principalmente nós no Sebrae, que, só para se ter uma ideia do nível de atendimento, senhor deputado, nós, o ano passado, nós atendemos, ano de 2023, o Sebrae atendeu 13 milhões de pequenos e microempresários. Mas foram 34 milhões de atendimentos, porque quem busca o Sebrae uma vez, retorna pelo menos mais duas. Então, nós temos um quantitativo de atendimento enorme. E buscamos são atendimentos presenciais e atendimentos online. Então, realmente, esse nosso papel, e veja, o desafio do nosso planejamento orçamental de 2024, 2027, é que nós cheguemos a 50 milhões de atendimentos, não de atendimentos, de empresários, micro e pequenos empresários atendidos. E com foco por onde? Com foco em mulheres, com foco em negros, com foco em periféricos, com foco no que nós chamamos hoje de a economia prateada, né, a economia 60+. Como você qualificar para transparência orçamental, para governança orçamental, alguém que adentra ao mercado empresarial com mais de 60 anos? Ele sequer sabe operacionalizar um computador. Imagina lidar com Big Data, com inteligência artificial, enfim. Com relação aos pequenos municípios, eu acho que tem um instrumento que é extremamente benéfico e que pode ser utilizado, ministro, a internet, por exemplo, com algo que eu considero revolucionário, que são os orçamentos populares. Os orçamentos populares, além de democratizar o orçamento público, ainda hoje
a inteligência artificial, a internet, ela facilita muito essa comunicação. Antes, e eu fui vice-governadora do meu estado, eu participei de vários orçamentos, meu querido amigo José Eduardo. Nós íamos para as reuniões com as associações e passávamos lá horas e horas, às vezes o dia inteiro, ouvindo cada uma daquelas mães de família, cada um daqueles jovens que gostariam, né, de participar do orçamento. Então, era uma praça, fazer uma escola, uma ponte, calçar minha rua. Então, o desafio que é fazer isso, transformar isso em orçamento passivo de acompanhamento. Mas o SEBRAE faz isso com muita competência. Como eu dizia, nós submetemos o nosso planejamento à Secretaria da Pequena e Microempresa, oriunda do Ministério da Economia. Nós somos controlados, o controle externo, pela Controladoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União, que, aliás, recebemos, ministro, com muito orgulho, com muita satisfação, o resultado da auditoria operacional que foi feita no SEBRAE. Nos deu uma clareza, uma luz, coisa que nós sabíamos, né, mas ouvir do tribunal, né, da importância do SEBRAE e alguns indicativos, como, por exemplo, não se justifica que no orçamento, que tem o objetivo que o orçamento do SEBRAE tenha, alguns estados tenham depósito de recursos, né? Não se justifica que recursos vultosos permaneçam nas contas, porque nós temos cidadãos para atender. Nós temos, no nosso orçamento, 50 milhões de empreendedores brasileiros que estão na base dos nossos negócios para atendermos. Então, além do Tribunal de Contas, nós temos um Conselho Fiscal atuante, Conselho Fiscal que é dativo, né? Todo ele é voluntário, mas são representantes das diversas áreas. Nós somos obrigados a termos auditoria externas, e temos. Nós submetemos depois ao nosso Conselho Diretivo a nossa prestação de contas. E a sociedade, que é o nosso principal objetivo, através do Parlamento e através de todos os canais. Então, eu queria dizer da nossa responsabilidade como setor privado que acompanha e apoia pequenos negócios e da dificuldade, toda a dificuldade que eles têm no letramento, na questão do uso das tecnologias, mas, basicamente, em conhecer um orçamento. O nosso desafio é esse, fazer com que esses pequenos negócios lidem com o orçamento como algo essencial da atividade deles. Então, é um desafio que nós fazemos com muita honra, com muito orgulho, e faz do SEBRAE essa sexta marca mais respeitada do Brasil. Era isso, agradeço, fico à disposição para outros esclarecimentos, se necessários. Muito obrigado, doutora Margarete Coelho, pela intervenção particularmente elucidativa do trabalho desenvolvido. Eu tinha agora o gosto de dar a palavra à senhora professora doutora Maria de Oliveira Martins, associando-me desde logo aos encómios que já lhe foram dirigidos pelo doutor Haroldo Cedrás, que eu subscrevo na íntegra. Há pouco tive a oportunidade de referir à senhora professora doutora Maria de Oliveira Martins, que é provavelmente das académicas mais citadas na Comissão de Orçamento e Finanças, atenta à pertinência dos escritos relativamente à situação orçamental e ao seu devir gestionário. Senhora professora, a palavra é sua. Agora que está. Muito obrigada. Cumprimento todos os meus colegas aqui da mesa. Eu vou alterar um bocadinho aquilo que tinha pensado. Tinha pensado mais falar sobre o direito orçamental, o direito orçamentário, puro e duro. Mas está uma tarde tão bonita e o doutor José Tavares desafiou-me aqui um bocadinho a falar sobre a despesa pública justa, e eu se calhar vou falar um bocadinho sobre direito financeiro material.
e não direito financeiro adjetivo, no sentido do direito orçamentário puro e duro. Nós tendemos a pensar as finanças públicas como um fenómeno contabilístico. Receitas, despesas, mapas orçamentais. É, aliás, difícil. Eu sou jurista, sempre que olho para o orçamento do Estado, fico um pouco assustada, porque não percebo bem aqueles números, é difícil compreender aqueles números. E talvez por isso eu fui desenvolvendo aqui o gosto pelas finanças públicas e quando fiz a minha tese de doutoramento pensei, se eu for afundar-me nos números não saio mais de lá. Ou torno-me uma contabilista ou uma economista ou vou deixar de ser jurista. E então, a esta visão contabilística das finanças públicas e do orçamento do Estado, eu contraponho também uma visão de justiça. Ou seja, as finanças públicas são também uma disciplina que declina o conceito de justiça distributiva. É através do orçamento do Estado que se distribuem os recursos públicos. O orçamento do Estado, aliás, devia responder à pergunta como é feita a justa repartição dos recursos públicos. Quando eu faço esta abordagem, não estranharão, então, que um dos temas que eu agora ando a trabalhar seja o tema da pobreza. O tema da pobreza é, não parece, um tema de finanças públicas. E é um dos temas fundamentais das finanças públicas. Aquilo que a despesa pública justa me mostrou, durante muitos anos andei com este tema atrás para fazer a tese de doutoramento, no início pensei talvez seja só um sonho tentar descobrir aqui a justiça da despesa pública, mas na verdade cheguei a conclusões muito concretas sobre a justiça da despesa pública. Só para saberem, em termos constitucionais, este tema está apenas tratado na Constituição Espanhola, em que se invoca o conceito de equidade para falar da justa repartição dos bens públicos. Não é uma abordagem que me satisfaça particularmente. A equidade soa assim um bocadinho a igualdade a olho, não é? Não é uma coisa que me satisfaça totalmente. E então mergulhei não só na teoria da justiça, mas também na compreensão daquilo que é o Estado Social e as funções do Estado Social. Então, 3 conclusões, 3 ideias principais que partilho aqui convosco. Primeira ideia, o Estado Social surgiu e desenvolveu-se para dar, antes de mais, resposta ao tema da pobreza. Era o tema, no final do século XIX, o tema como resolver a situação de milhares de pessoas que fazem o êxodo do campo para a cidade, estamos na Revolução Industrial e, concentrando-se nas cidades, não têm condições para viver. E, portanto, o Estado Social parte com políticas sociais dirigidas à pobreza. Vamos resolver o tema da pobreza. Aliás, os esquemas da segurança social, primeiro o alemão e depois o inglês, visam resolver a pobreza. Resolvem o tema da pobreza, no fundo, prevenindo a pobreza, através da prevenção da pobreza. Vamos deixar de resolver a pobreza através de esmolas, vamos resolver prevenindo a pobreza. Primeira ideia. Segunda ideia, agora entrando aqui num plano mais jurídico. Temos aqui conceitos jurídicos para trabalhar, para encontrar a despesa pública justa? Temos. A reserva do financeiramente possível. A reserva do financeiramente possível é um conceito e é, no fundo, a defesa que o Estado e os governos usam para dizer nós gerimos como entendemos. Nós gastamos como entendemos. Porquê? Porque a decisão de despesa é uma decisão política. E, portanto, sendo uma decisão política, não pode ser sindicada nem por ninguém, nem pelos tribunais. É uma decisão política. Separação de poderes. Mas, trabalhando a reserva do financeiramente possível, nós vemos que a reserva do financeiramente possível tem limites. Nem sempre ela pode ser invocada.
E então em que circunstâncias é que ela não pode ser invocada? Em circunstâncias, por exemplo, em que esteja em causa a dignidade da pessoa humana. 2 exemplos. Imaginem, à entrada de umas urgências, um imigrante ilegal está numa situação de vida ou morte, não tem documentos, não tem nada. Pode-lhe ser recusado tratamento pelo facto de ele ser imigrante ilegal, Não, é uma questão de dignidade humana. Vai ter que lhe ser feito o tratamento e depois logo se resolverá a questão da despesa que implica aquele tratamento. Portanto, perante este caso de vida ou de morte, não é possível invocar a reserva do financeiramente possível. Na Europa, segundo o exemplo, também não é possível invocar a reserva do financeiramente possível quando estamos perante situações de indigência máxima. Uma pessoa que não tenha qualquer rendimento, o Estado vai ter que lhe assegurar um qualquer rendimento, porque ele não pode morrer à fome, não pode ficar entregue aos elementos, certo? Portanto, 2 exemplos em que a reserva do financeiramente possível, de facto, tem limites e, portanto, nos indica aqui quais deveriam ser, e agora vamos voltar ao direito financeiro, quais deveriam ser as primeiras pedras do orçamento do Estado. As primeiras pedras do orçamento do Estado deviam ser aquilo a que o Estado não se pode furtar. As despesas que são obrigatórias, que o Estado não pode invocar o seu poder político, a sua discricionariedade, porque elas são imperativos de justiça. Portanto, esta é deveria ser a primeira pedra do orçamento. E por isso, ao chegar a este ponto, eu pensei, já tenho aqui a base da justiça na despesa pública. Então, qual é a base da justiça na despesa pública? A primeira pedra é voltada para aqueles que nada têm, para aqueles que não conseguem sobreviver sem o Estado. E podemos extrapolar a partir daqui? Sim, claro que sim. Na leitura dos direitos sociais, já estou ali a ver o tempo, já tenho 2 minutos, mas já vou para a terceira ideia, portanto já estou a acabar. Na leitura dos direitos sociais, esta visão, esta perspectiva dos limites da reserva do financeiramente possível também são muito importantes. Porquê? Porque na concretização dos direitos sociais, então o Estado, o Governo, não tem a discricionariedade máxima. Ele tem também prioridades a que terá de acolher. E então eu fui buscar um conceito simétrico àquele que nós utilizamos na justiça fiscal. Quando falamos de justiça tributária, nós falamos da capacidade contributiva, certo? E então, para a despesa pública, portanto, e a justiça tributária e a justiça da despesa pública devem ser 2 conceitos simétricos. Deve ter um conceito simétrico. Não o da capacidade contributiva, mas o da necessidade receptiva. Então, quais é que devem ser as prioridades do Estado? Aqueles que não têm acesso, que não teriam de outra maneira acesso à saúde, à educação, à habitação, estes estão na linha da frente para a concretização dos direitos sociais. E, portanto, no fundo, isto levou-me a concluir que a despesa pública justa tem densidade, é um conceito que pode ser utilizado, deve ser trabalhado. As finanças públicas não são só, e concluo, uma questão de números, são pessoas. E as finanças públicas contemporâneas têm que ter esse aspecto em consideração. O direito das finanças públicas é uma disciplina de justiça. E essa é uma mensagem que não pode ser esquecida. Muito obrigado, Sra. Professora Maria de Oliveira Martins, pela aula sintética, mas substantivamente muito apreciada, e creio que o auditório será maioritariamente, ou pelo menos substantivamente, composto por juristas, e a recordação da relação que deve existir entre o direito orçamental e a justiça e a questão da reserva do financiamento possível enquanto embrincada na proibição do retrocesso social e numa obrigação tendencial de promoção do progresso, é algo que
nos diz a todos muito, e a quem, para além do direito, se liga à gestão da coisa pública, é algo que diz, de facto, a todos muito. Temos o gosto, para encerrar, last but not least, de contar com a intervenção do Dr. Luís António Guaraná, Presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e Presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil. Doutora, a palavra é sua. Então, queria primeiro dar uma boa tarde a todos, agradecer a oportunidade de poder estar aqui, cumprimentar o deputado Felipe Neto Brandão, que coordena essa mesa, meu amigo Tavares, né, presidente do Tribunal de Contas aqui de Portugal, meu amigo Cedrais, a doutora Margarete e a doutora Maria de Oliveira. Eu digo que eu estou numa posição privilegiada aqui de ouvinte, numa mesa tão capaz e competente, e para mim torna-se bastante difícil falar após a fala de todo mundo, até pela capacidade de cada um, pelos temas, uma tarde tão bonita como essa, que nos faz mudar um pouco o nosso discurso ao ouvir cada um. Então, o meu discurso ele mudou pelo menos umas 5 ou 6 vezes aqui ao longo desse tempo. E a nossa doutora, quando termino a fala dela, faltando 10 segundos ali, eu falei, agora que a pressão aumentou. E vou dizer mais, ainda tem um outro problema. Estamos aqui no Fórum Jurídico, em Lisboa, já participo já há alguns anos, e eu sou um passarinho fora desse ninho, porque a minha área é a área da lógica, eu fiz engenharia, eu não fiz direito. Então, para mim, sempre é um desafio ouvir sobre direito, sobre essa ótica, mas tem uma grande vantagem, que, como todo mundo da área de lógica, a gente fica pensando assim, qual é o meu quadradinho, o que eu tenho que fazer, o que cada lugar tem que fazer para tentar resolver o problema geral. E aí eu começo dizendo das diferenças entre o Tribunal de Contas, e falar da área onde eu estou, da diferença dos tribunais de contas lá no Brasil e o Tribunal de Contas aqui de Portugal. Você tem uma diferença básica, que é o Tribunal de Contas aqui de Portugal faz parte do Poder Judiciário, nós lá fazemos parte do Poder Legislativo. Então, tem uma ligação um pouco mais próxima, intrínseca da formação do orçamento. E quando eu falo do orçamento, a gente pensa naquela peça complicada, cheia de números, que a gente mergulha, mas lembrar da origem. Aliás, a origem do parlamento ela vem daí, né? Quando o rei absolutista gastava o dinheiro do jeito que ele queria, os nobres se juntaram e falaram, não dá para ele ficar gastando desse jeito, vamos fazer aqui um orçamento para dizer aonde que o rei vai gastar esse dinheiro. Então, a origem do parlamento, e talvez o nosso deputado Haroldo, que foi parlamentar, e eu aqui, que também fui parlamentar, a gente tem um pouco dessa noção. O orçamento não é para ser essa cambada de números, né? Ele é uma forma de você tentar organizar aquilo que você vai arrecadar da sociedade, e aí voltar a falar assim, é muito fácil a gente falar em recursos públicos, mas tem uma frase da primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, concordando com ela ou não na linha política, mas que é uma frase real, que não existe dinheiro público, existe o dinheiro que o governo arrecada da população que produz, né? E daí vem a fala do Tavares, quando fala que cada vez mais a sociedade quer saber aonde o dinheiro dela está sendo aplicado, né? Que é essa questão do recurso público. E a legitimidade da aplicação, da onde vai aplicar, ou quanto que vai arrecadar, sai do representante da população, né? Então, essa linha tênue, para mim, então, mais difícil, que vem do parlamento, para os Cedrais eu tenho certeza que também, a gente vem do parlamento, onde você decide aonde você vai aplicar, o que é justo, o que não é, aonde você vai botar o recurso, quanto que você vai arrecadar, e vai para o tribunal, que tem uma função de fiscalizar. Não tem mais a função de dizer se está aplicando, se deve aplicar aqui ou acolá, né? Mas o tribunal tem uma função de definir, talvez tornar transparente essa aplicação do recurso. Quando a gente fala de governança, talvez seja o que lá atrás se pensou quando se criou o parlamento, né? Vamos definir aqui o rei, vamos definir uma regra para o rei não poder gastar o dinheiro onde ele quiser,
mas o passo seguinte a isso é vamos fazer ele gastar o dinheiro nesse lugar, mas que isso dê algum rendimento, né? Então, assim, cabe ao parlamento, cabe ao sistema de controle auxiliar o parlamento nesse processo, tornando cada vez mais transparente esse gasto, tornando os gastos públicos, mostrar para a sociedade, ó, isso aqui está sendo aplicado, esses recursos estão sendo aplicados dessa forma, e esse recurso aplicado dessa forma aqui está gerando isso aqui de resultado efetivo, ou não, né? Transformar aquela planilha com um monte de números ali em alguma coisa que se tem e poder definir a atuação de governos, o que para um órgão como os tribunais é um órgão que será criticado, seja lá qual for a avaliação que se faça. E por que eu falo isso? Porque quando você diz que determinado governo foi bem naquela matéria, o governo vai gostar. Se você falar que foi mal, a oposição vai gostar. Então, só que o outro lado não vai gostar. Então, a dificuldade que a gente tem é o seguinte: qual é a régua que a gente vai usar para medir a atuação daquele governo naquela determinada política pública? E aí eu vou entrar, se me permitam, com um programa que a gente colocou lá no nosso tribunal, né? Vamos avaliar o orçamento público e vamos começar a dar nota para a efetividade daquelas políticas públicas. Esse governo está indo bem, está indo mal, que forma que a gente pode tornar isso transparente, que forma que a gente pode dar nota. A maior dificuldade da gente era justamente essa régua, né? Qual é a régua que a gente tem para poder medir, para dizer se aquele governo foi bem ou foi mal. Mais ou menos como um professor que aplica uma prova, se ele aplicar uma prova fácil, todo mundo vai ter nota alta. Se a prova for difícil, todo mundo vai ter nota baixa. Então, a gente tem que saber qual é o grau de dificuldade dessa nota, e o que a gente fez foi buscar as metas elaboradas pelo próprio Poder Executivo, quando elabora seus planos orçamentários. Lá no Brasil você tem o PPA, você tem a LDO, você tem a LOA, né, que são as leis orçamentárias, e nessa legislação, no projeto que o Executivo manda para o Parlamento, são definidas metas, e em cima dessas metas, são essas as metas que são as réguas que a gente aplica para dizer o seguinte, ó, cumpriu as metas, não cumpriu. Em geral, no Brasil, essas metas, e aí eu ouvi de algum palestrante anterior que às vezes a lei orçamentária no Brasil é uma peça um pouco de ficção, né? Mas as metas, eu tenho certeza que sim, sempre foram meio que peças de ficção. Os governos botam, eu vou botar uma meta lá em cima, porque aí dessa forma todo mundo vai falar, pô, esse governo está querendo fazer tudo. Aí, no final dos tempos, eu não cumpri nada. Ou então bota a meta lá embaixo e fala, eu bati todas as metas. Na hora que as Cortes de Contas, o controle, começa a usar essas metas para poder mostrar para a sociedade, ó, as metas definidas aqui foram cumpridas ou não foram cumpridas, ou 50%, ou 80%, ou 90%, começa a ser uma peça mais de realidade, para de ser aquela peça de ficção. Então, a gente já tem 2 anos que a gente está elaborando esse programa, estamos aprendendo, eu sei que as críticas vão surgir, e através do Colégio de Presidentes do Sistema de Tribunais de Contas do Brasil, a gente tem procurado espraiar esse processo. E aí eu vou usar meus 2 minutinhos que faltam aqui para falar de uma outra coisa que eu acho importante, que as Cortes de Contas, há algum tempo atrás, talvez um pouco antes de eu entrar no sistema, eu estou há 10 anos no sistema, eram muito vistas como aquele órgão, aquele pai severo que só dá bronca nos filhos, né? Então, ele multa, ele impõe restrições, enfim. E o gestor acaba ficando com medo de trabalhar em função de uma eventual sanção que pode vir do sistema de controle. A gente sabe que não é assim. O nosso presidente do Tribunal de Contas aqui de Portugal, imagino, ser jurisdicionado do Tavares deve ser uma maravilha, porque com essa elegância eu imagino o quanto que ele ajude os gestores. E cada vez mais o sistema tem se tornado, no sistema, claro, de controle, mas um sistema que busca ajudar o gestor que quer fazer e quer
realizar, a buscar soluções alternativas. E dentro disso a gente fez um programa, o Brasil, a gente tem essa vantagem de ter um sistema onde os conselheiros dos tribunais e os ministros, eles vêm de origem mista. Então, tem indicados do Parlamento, tem indicados do Poder Executivo e tem indicados do Poder Executivo, mas que vêm de origem técnica do concurso. Isso dá uma riqueza muito grande no debate. E um dos nossos, que veio de origem técnica, né, que é o conselheiro Puccioni, a gente começou a debater sobre a área de educação. Eu, quando fui parlamentar, eu tive a oportunidade de aprovar um plano de cargos e salários para os professores do município do Rio. O município do Rio cuida do ensino básico, né? É o primeiro grau lá, os primeiros 9 anos de ensino das crianças. Para você ter uma ideia, a gente tem 700 mil alunos, a gente gasta alguma coisa em torno de 7 bilhões de reais, o que daria aqui, sei lá, 1 bilhão e pouco de euros, né, por ano. E isso gasta agora em função também desse grande aumento que a gente deu para os professores lá. E eu fui medir, depois de entrar no sistema, o resultado disso no aprendizado das crianças. E fiquei decepcionado porque o aprendizado andou para trás. Os alunos, apesar desse grande aumento, o salário médio de um professor real no Rio aumentou 70%. Um professor da rede pública do Rio tem um salário que é entre 50% e 60% superior à rede privada. Só que a rede privada, o aluno sai com um rendimento muito melhor, a rede pública não. E esse conselheiro Puccioni, ele teve a oportunidade de passar para um doutorado aqui em Cambridge, o Trinity College, que é, enfim, uma grande escola, e eu pedi a ele acabou aceitando, de dedicar o estudo dele na área de educação, né? Para quê? Para que o tribunal pudesse auxiliar o gestor a descobrir formas de fazer esse gasto todo se transformar em efetividade, fazer a criança sair e aprender naquela que eu acho que é a política pública principal, que é a educação. Você quer dar equidade, se você quer acabar com a pobreza, você quer atender as pessoas, aplique em educação, porque educação é investimento e uma educação efetiva vai tornar a pessoa independente ao longo de toda a sua vida. Puccioni fez esse estudo, a gente pegou 80 escolas no município do Rio, em 40 delas a gente aplicou técnicas de gestão escolar, a gente treinou simplesmente o diretor, coordenador pedagógico, comparou com outras 40 escolas, e ao longo de 2 anos o resultado desse programa, ele gerou para as crianças que estavam no grupo de controle 2 anos de estudo, afinal foram 2 anos. E nas crianças que a gente teve o grupo de tratamento, na média foram 3 anos e 4 meses de estudo em 2 anos. E nas 20 primeiras escolas, na metade das escolas que aderiram ao programa anterior, foram 4 anos de estudos. O que significa? Significa efetividade na aplicação dos 1 bilhão e pouco de euros que a gente aplica por ano na área de educação. Mudamos nada no treinamento dos professores, não mudamos nada no currículo escolar, não mudamos tempo de aula, não mudamos nada, só treinamos o diretor da escola a ser diretor da escola, com as melhores práticas de gestão que tem no mundo. Então, acho que a área de controle cada vez mais, com a sua capacidade técnica, e a gente tem um corpo funcional muito qualificado, deve procurar ajudar o gestor a ter uma governança maior sobre o seu orçamento, ou seja, basicamente é você ter resultados melhores com aquele recurso aplicado. Então, eu acho que é um programa que eu podia fazer um pouquinho de comunicação, deve sair no programa Fantástico da Rede Globo, eu acho que aqui em Portugal passa também, mas eu acho que é um grande sucesso e a gente vai procurar espalhar esse tipo de programa em todas as áreas, aí pelo Brasil afora, mas eu acho que a área de controle cada vez mais tem que ser uma área que se dedique à efetividade do gasto público, afinal esse gasto ele vem de um dinheiro que é um dinheiro muito suado de cada um da população. Desculpe se eu me alonguei um pouco, passei do tempo, mas queria agradecer muito a poder falar aqui e poder participar numa mesa de gente tão seleta. Obrigado.
Dr. Luís António Guaraná, eu é que agradeço a sua intervenção, todos agradecemos todos. Nós já esgotámos o slot temporal dedicado a este tema, mas queria testemunhar a proficiência de todas as intervenções e dizer que, pessoalmente, para além da honra de aqui estar, foi um gosto poder assistir e saio, como eu gosto de sair de qualquer evento a que assista, inequivocamente mais enriquecido por ter podido desfrutar da intervenção de Vossas Excelências. Dr. Luís António Guaraná, Dr. Maria de Oliveira Martins, Dra. Margarete Coelho, Dr. Haroldo Cedrais e Dr. José Tavares, queria agradecer as vossas intervenções, agradecer também a atenção do auditório e, senhoras e senhores, desejo a todos, aos que continuarão nos trabalhos no Fórum, a continuação de bons trabalhos. Está encerrada então a reunião e vamos desfrutar o fim da tarde.